O único revés que o Felipe Luiz sofreu na carreira até agora dentro do Flamengo foi justamente por Fluminense, com uma derrota e um empate. E o Mano Menezes, para apimentar as coisas, ele fez questão de deixar isso entendido dentro da coletiva e claro, aproveitar e já dar aquela cutucada no técnico rival. Olha só o que ele falou. Nação, e as declarações de Mano Menezes têm chamado a atenção na mídia brasileira e repercutido de maneira negativa para o então treinador do Fluminense. Ontem, ao terminar a partida e saber que vai enfrentar o Flamengo, ele deu uma leve cutucada em Felipe Luiz e também no nosso Mengão. E Neto, do canal Opina Porco, faz uma análise perfeita acerca das palavras de Mano Menezes. Para ele, era melhor ter ficado calado, cutucando o Flamengo. Então, vamos acompanhar o que Neto falou agora. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal e também no canal Opina Porco, a quem deixamos aqui os créditos na descrição. Tudo sobre essa polêmica vamos acompanhar agora. Sobre a questão do jogo lá no Campeonato Carioca, né, de Flamengo e Fluminense, o técnico Mano Menezes deu uma provocada, né? Um P ali de provocada no time do Flamengo na coletiva de ontem. Porque ele falou assim, ó... Pra vocês entenderem, tá, o contexto, quem às vezes não tá por dentro do contexto, o Flamengo do Felipe Luiz, ele traz números, eu acho que 22 jogos de invencibilidade. É o técnico com a maior sequência invicta no Brasil. Só que, coincidência ou não, o único revés que o Felipe Luiz sofreu na carreira até agora dentro do Flamengo foi justamente por Fluminense, com uma derrota e um empate. E o Mano Menezes, para apimentar as coisas, ele fez questão de deixar isso entendido dentro da coletiva e claro, aproveitar e já dar aquela cutucada no técnico rival. Olha só o que ele falou. Finais tem de tudo. Por coincidência, a única derrota do Felipe é para nós. Mas cada jogo tem a sua história. As finais têm jogo, estratégia e um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando em nós, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte. Já nos possibilita jogar contra qualquer adversário. Em alguns momentos, especialmente na fase classificatória, por precisar muito daquele ponto, precisamos assegurar ele para depois pensar na frente. Tivemos menos posse, trabalhamos com mais segurança. Para ganhar uma final, tem que ser mais completo. E vamos tentar ser essa equipe. Eu não sei se isso foi exatamente uma provocação, mas eu vejo como uma... Ele deu uma pimentada ali no jogo. Ele deu uma pimentada. Eu, no lugar dele, ficaria quieto. Por que eu ficaria quieto? Porque, assim, essas coisas, essas entrevistas de jogadores, de técnicos, cara, elas podem servir para inflamar bastidor. E, principalmente, inflamar o bastidor do clube adversário. Os caras começam a utilizar aquilo, ó, como um mecanismo motivacional. As equipes se doem mais. Então, assim... Eu acho que a melhor estratégia no momento que você tem uma final é principalmente jogadores e técnicos permaneçam neutros. O Felipe Luiz na coletiva, ele permaneceu neutro. Ele não quis trazer nenhum ponto ali do Fluminense, ele não quis inflamar nada, como o técnico Mano Menezes fez aqui. E se hoje, eventualmente, o Palmeiras se classificar para a final contra o Corinthians... Eu acredito também que o Abel ele não vai inflamar nada para colocar ali um ingrediente a mais dentro do bastidor do Corinthians, porque isso pode ser utilizado sim por um discurso ali motivacional dentro de vestiário e de jogadores. Isso faz a diferença. Sobre o que ele falou aqui, ó, que em alguns momentos na fase classificatória eles precisavam muito do ponto, então teve que dar uma segurada. Provavelmente foi sobre o jogo que ele fez justamente contra o Flamengo. Porque foi um jogo onde teve muito contato físico, onde o Fluminense picotou o jogo e não deixou a partida fluir. Porque quando você deixa uma equipe tecnicamente superior, com os jogadores que o Flamengo tem, fluir, você acaba municiando eles com um leque ali de opções para trabalhar essas jogadas. Então picotar o jogo faz parte de uma estratégia para você tentar frear um pouco o adversário. E foi isso que aconteceu. Agora ele falou que tem que ser diferente. Numa final... Você precisa de mais
Vamos ver se realmente o Fluminense vai mostrar esse mais e vai propor também mais jogo contra o Flamengo na final que teremos já na quarta-feira. O Campeonato Paulista poderia fazer isso também, né? É que o jogo do Palmeiras ficou para hoje, só que a final vai ser só no final de semana que vem. Poderia já colocar agora, na quinta-feira. Colocava agora na quinta-feira já, e aí no final de semana já encerrava a competição também, para terminar ali todo mundo junto. Agora não, vai virar uma bagunça o calendário, vocês vão ver. Mas enfim. E falando sobre o jogo de hoje, do Campeonato Paulista, o que eu espero? Galera, eu coloquei um videozinho lá no As Ideia, que é sobre o Thiago Leifert, cara, falando pros torcedores do Vasco pararem de chorar em relação ao lance lá, né, a situação que aconteceu lá no Campeonato Carioca com o VAR. Inclusive, eu não sabia disso, mas a decisão daquela, sabe aquela questão da linha grossa? A gente até falou sobre isso, né, pô, a linha mais grossa mesmo e tudo mais. Só que, cara, isso daí já era uma decisão que os clubes cariocas já estavam a par. Então, assim, eles já tinham concordado com a linha mais grossa justamente para, em alguns momentos, o atacante tivesse num lance ajustado, aquilo favorecesse a equipe que tivesse com o atacante à frente. E as equipes cariocas concordaram com isso nas reuniões que antecederam o campeonato. Então, assim, mano, a partir do momento que os caras concordou, acabou o questionamento. A gente entende a reclamação e tudo mais. Só que a partir do momento que os caras entenderam que a linha vai ser mais grossa mesmo, tava por dentro disso, pra mim a discussão acabou. E eu coloquei lá no As Ideia um vídeo do Thiago Leifert, mano, dando uma bronca ali na geral vascaína, inclusive até mesmo no Pedrinho, falando dos argumentos dele sobre isso. Tá lá no canal do As Ideia, que é o nosso canal mais voltado pra reacts. Vou colocar o link fixado na descrição, dá uma passadinha lá, que é um vídeo bem rápido e bem dinâmico também. E galera, o que a gente tem pra falar sobre hoje aqui? Bem, nós temos essa semana clássicos que vão acontecer aí tanto no Carioca quanto no Campeonato Paulista, né, que é os que a gente mais acompanha, que estamos mais próximos aqui de nós. Então a gente vai ter o clássico entre Flamengo e Fluminense, na verdade começa com Fluminense e Flamengo, o mando de campo do Fluminense, e depois um mando de campo do Flamengo, e aí também a gente tem o clássico de hoje, que é o do Palmeiras, que é Palmeiras e São Paulo com o mando de campo do Palmeiras, que vai definir ainda a final da competição estadual, que pode inclusive virar um bolo no calendário, misturar com data FIFA, misturar com o Campeonato Brasileiro, pode virar uma bagunça. É o que eu falo pra vocês, os campeonatos estaduais são muito extensos, não tem necessidade disso. E falando a priori aqui... Então é isso aí, galera, link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos. Neto aí fazendo uma análise perfeita acerca dessa declaração que Mano Menezes concedeu após a partida de ontem do Fluminense em cima do Volta Redonda. O treinador tricolor, né, afirmou que o único revés, a única derrota que Filipe Luís tem hoje à frente do Flamengo foi justamente para ele. Ou seja, o Fla-Flu já começou antes mesmo da bola rolar. E todos nós sabemos que vale tudo para desestabilizar o adversário. Só que se tratando de Filipe Luís e que esse elenco, que é muito qualificado, dificilmente eles irão... isso irá atrapalhar a concentração do Flamengo. Pelo contrário, isso vai fazer com que os jogadores se motivem ainda mais para dar a volta por cima e bater o Fluminense, já que é o único time que, de acordo com o treinador, afirmou que o Flamengo não venceu desde a chegada de Filipe Luís, tanto é que perdeu, né? Foi um jogo na temporada passada, no final do Brasileirão, o Flamengo perdeu por 2-0 e nesse Carioca o Flamengo empatou em 0-0. Então são duas partidas, o Fluminense tem uma vitória e um empate. Então tudo isso é justamente para apimentar o clássico. Todos nós sabemos que não tem favorito. Eu sou flamenguista, mas sou realista. O Fla-Flu tem sido muito imprevisível nos últimos anos. Dos últimos campeonatos cariocas disputados por Flamengo e Fluminense, o Flamengo tem 2 títulos e o Fluminense tem mais 2. Ou seja, esse será o tira-teima. Então, Mano Menezes
até pode provocar, até pode, vamos dizer assim, se gabar por ter vencido o Flamengo, o único treinador brasileiro que venceu o Felipe Luiz. E isso aí, eles estão com toda a razão. Mas, com muita calma, não vá cutucar Felipe Luiz, não vá cutucar o Flamengo, porque nós estamos aqui numa boa, sem menosprezar ninguém. E isso pode soar como algo motivacional no vestiário do Flamengo. E vocês sabem, o Flamengo já é uma equipe qualificada. Já tem tudo aí para entregar 100% daquilo que Felipe Luiz pede dentro de campo. E ainda mais, surgindo uma situação dessa, uma polêmica do próprio treinador que poderia ter ficado calado. Jogadores e treinadores não podem se manifestar antes de uma partida. Isso faz com que o adversário pegue aquelas declarações e coloque no vestiário como motivação. E mostrem, olhe, esse é o nosso adversário que está já tentando aí, vamos dizer assim, menosprezar, entre aspas, a situação que a gente está vivendo, né? Por mais que o Flamengo esteja bem, ele quis dizer que o Flamengo pode estar bem, mas pode perder. É claro, é clássico, é futebol, isso todos nós sabemos. Mas não precisa dizer, em uma entrevista coletiva, após uma classificação, ele poderia muito bem ter falado sobre a grandeza do Flamengo, elogiado o Felipe Luiz e ter exaltado o seu próprio clube, coisa que ele não fez. Pelo contrário, esqueceu de tudo isso e frisou essa questão de ter vencido o único treinador brasileiro que venceu o nosso Flamengo de Felipe Luiz. O Flamengo até teve uma baixa, né? Bruno Henrique fora do primeiro Fla-Flu, mas quando você tem um elenco qualificado, na ausência de Bruno Henrique, entra Luiz Araújo, que é praticamente titular, está jogando muita bola, fazendo muitos gols, então o Flamengo não perde em nada para o Fluminense. Portanto, Mano Menezes, vamos baixar a bola um pouquinho e entender que Fla-Flu é imprevisível, e falar demais antes do jogo pode ser que prejudique a própria atuação do seu clube. Então, torçam para que isso não sirva de motivação para os jogadores, que eu acho que será muito difícil. Eles irão colocar essa declaração no vestiário para tentar fazer com que o Flamengo bata o Fluminense. E vocês? O que vocês acham? É certo esse tipo de declaração antes de um clássico? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos.